O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos do Saber Direito. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu atuo profissionalmente como promotor de justiça em Minas Gerais. Eu sou professor também de processo penal e aí em cursos preparatórios em todo o país. E estaremos juntos aqui, terei o prazer de estar com vocês ao longo de 5 encontros para que possamos abordar um tema altamente relevante, que é o processo penal constitucional. Processo penal, sabemos bem, é um tema que está sempre na ordem do dia, está aí sempre explorado pela mídia, é uma matéria que encontra um interesse público muito grande e também e principalmente desperta a atenção de todos os operadores de direito, desde o estudante de direito até aqueles que se preparam para concursos públicos, atuam na área, têm uma atuação prática na área penal, tá bom? E aí, então, ao longo de 5 encontros, fica aqui o convite para que possamos debater a matéria do início ao fim. A didática será o quê? Será, primeiro, apresentar o tema, falar um pouco do tema, linhas gerais, noções gerais e mais ao final nós deveremos, sem dúvida alguma, aprofundar a matéria. Portanto, fica aqui meu esclarecimento. Quem ainda é estudante de direito, quem está na faculdade, quem está conhecendo a matéria, ou ainda, os amigos aí que não são da área jurídica, que não atuam na área jurídica, que não fazem faculdade nesta área, também podem acompanhar os nossos encontros, porque essa primeira parte, essa parte inicial, será uma parte muito mais introdutória, para que possamos entender, conhecer de perto aí a matéria. Os amigos que já têm uma familiaridade bem maior com o tema, fica também um convite para que acompanhem aqui. Certamente, ao longo e mais ao final, vamos aprofundar e muito a matéria. Vocês vão entender o porquê da importância deste tema, ok? Vamos lá, vamos dar início a este primeiro encontro, quando deveremos anunciar o processo penal constitucional. E anunciar significa entender, contextualizar esta matéria, tá? Me permitam, eu tenho que fazer aqui uma análise histórica do tema e eu vou ter que entrar um pouquinho em direito penal. Claro, direito penal está muito ligado ao processo penal. E para que possamos entender melhor este tal processo penal constitucional, de fato, temos que passar necessariamente pela análise histórica do direito penal. Tá? Claro que eu não vou aqui remontar a antiguidade, não vou aqui passar pela Idade Média, o objetivo não é este. O objetivo é focar muito mais aqui no Brasil, É um contexto histórico que devemos, a partir do século XX, claro, falar como se aplica o direito penal e como ele interfere no processo penal. Pois bem, vejam só. Direito penal, por muito tempo, e aí, desde a antiguidade, foi um instrumento de, digamos, vingança, vingança entre particulares, vingança entre um ente público e o próprio particular. Não havia aqui uma ideia de humanidade na aplicação do direito penal. Não havia, e aí também, a questão da proporcionalidade, da razoabilidade na aplicação de normas penais. O que valia de fato era, olha, se houver algum tipo de infringência à norma penal, vamos punir o indivíduo e punir seja como for. Pouco importa se desproporcionalmente, sem qualquer tipo de moderação. E aí é que vem aquela ideia bem clássica que temos do direito penal, da lei de Talião, O olho por olho, dente por dente, é fazer a justiça de uma forma até desmedida, de uma forma até sem ter que passar pelo crivo, pela análise de um juízo de proporcionalidade. Com o tempo, evoluímos bem e aí passamos
pelo período, né, de humanidade do direito penal, quando ganha destaque aí uma obra muito clássica, muito conhecida, dos delitos e das penas do Beccaria, né, o direito penal passa a se preocupar um pouco mais com essa questão humanitária, com essa questão de responder a uma violação do tipo penal de uma forma muito mais justa, equilibrada, proporcional, razoável. E aí, então, é que chegamos aos códigos penais da modernidade, que acabam prevendo, sim, tipos penais, mas que acabam prevendo todo um iter, né? Todo um caminho para que seja aplicado esse direito penal. Não é, então, neste momento histórico, momento mais recente, uma aplicação desarrazoada, desproporcional. Como é que isso influencia aqui no Brasil? Por que esse contexto histórico é importante? Nós chegamos lá na década de 40, por volta lá de 1940, e consagramos e publicamos no país o Código de Processo Penal, que é o nosso CPP, que até hoje vale e é aplicado no país. Qual é essa interferência do direito penal no CPP? Bom, temos que entender aqui que o período em que foi criado o CPP no país era um período marcado pela ditadura. Não a ditadura ainda dos militares, né? Mas sim a era Vargas, período em que o Vargas impôs no país uma rigidez muito maior ao sistema político, né? E isso foi refletido, sim, sem dúvida alguma, na norma processual penal. De que forma? A ideia no país era aplicar o direito penal a qualquer custo, ou seja, a ideia era aplicar no país o direito penal buscando a punição do réu. Eu não falo aqui a qualquer custo em termos de desproporcionalidade, falta de razoabilidade. Não é nesse sentido. Nós temos todo um sistema criado, um sistema de normas, regras que têm que ser observadas até que haja a aplicação de uma sanção penal. Bom, como é então que esse CPP, como é então que esse processo penal da época se liga ao direito penal? O processo penal fica marcado aí pela característica da instrumentalidade. É muito a ver, ou tem muito a ver, com a aplicação do direito penal no caso concreto. Ou seja, amigos, processo penal é objeto de aplicação do direito penal, é instrumento de aplicação do direito penal. Portanto, é meio, é canal, é forma para se aplicar a norma penal no caso concreto. E aí, então, com aquela ideia, processo penal fica como instrumento de aplicação ao final de uma sanção penal. Claro que o foco fica na condenação futura do réu, pouco importando aí direito fundamental do acusado. Neste momento, nós não temos essa ideia que hoje vamos ver aqui ao longo dos encontros, né, de um processo penal preocupado com a aplicação de direitos fundamentais. Muito antes, pelo contrário. O nosso Código de Processo Penal, lá da década de 40, nesse contexto histórico, está de fato atento à aplicação de uma futura sanção penal ao réu. O réu, então, não fica como titular de direitos fundamentais. E isso fica muito claro quando avaliamos o nosso CPP. Vejam, por exemplo, que na redação original do CPP falava-se que o juiz, quando recebia a denúncia, né, a acusação do Ministério Público, deveria automaticamente decretar a prisão preventiva deste réu. E automaticamente quer dizer, não se importava aí, o juiz não teria que verificar se havia ou não qualquer tipo de motivo cautelar para que a custódia preventiva fosse decretada. O que isso revelava então? Isso revelava este foco do Estado em conseguir a qualquer custo a condenação do réu. CPP, portanto, não estava preocupado em
implementar em concreto direitos fundamentais do cidadão. É essa a primeira visão que encontramos. É este o primeiro contexto histórico, pelo menos o mais recente, que vamos encontrar na nossa legislação penal. Claro que isso trouxe uma série de traumas, isso trouxe aí uma série de problemas, inclusive na legislação futura. E coube ao intérprete, ao operador do direito, tentar retificar essa problemática. E aí é que vem a importância de um processo penal constitucional. Veremos daqui a pouquinho, mas temos que caminhar um pouco mais nesse contexto histórico, nesta análise histórica. Bom, vamos verificar então que com o passar do tempo, essa noção mais resumida do processo penal, ela acabou prejudicando direitos fundamentais do cidadão. Ela acabou violando diversos direitos que passaram a ser consagrados futuramente em legislações posteriores. E aí é que surgiu esse conflito. Ora, uma legislação antiga e um tempo muito mais distante da legislação, como é que a gente consegue aí equilibrar esses interesses, né? Bom, tivemos que chegar em um momento histórico bem diferente, bem importante, que foi o momento da Constituição Federal de 1988. É este o momento que acaba não inovando, não criando, né, mas apenas revelando, consagrando, reconhecendo o chamado Estado Democrático de Direito. O que o Estado Democrático de Direito procura implementar na prática? O objetivo maior de todo e qualquer Estado Democrático de Direito é tutelar direitos fundamentais, é implementar direitos fundamentais no caso concreto. E aí, então? E aí que coube à Constituição de 88 tentar desenhar o perfil do Estado Democrático no país. Dentre tantas normas constitucionais que acabam falando, trabalhando com o Estado Democrático de Direito, sem dúvida alguma, o mais importante é o nosso conhecido artigo 5º, né, que acaba aí revelando uma série de direitos fundamentais. E direitos que vão interferir aqui na nossa área, no processo penal. Veremos aí com o caminhar dos nossos encontros. Direitos como presunção de inocência, né? Princípios também aí de duplo grau de jurisdição, devido processo legal. Também falamos em igualdade, também falamos em juiz natural, enfim, uma gama de direitos fundamentais que vão remodelar esse processo penal. Bom, e aí temos que interferir, temos que alterar este desenho que existia até então do processo penal do CPP da década de 40, é claro. E de que forma? Olha, até então aqui vimos que o processo penal serve apenas como instrumento de aplicação de direito penal no caso concreto. Papel bem reduzido. Com o Estado Democrático de Direito, este papel não é que ele é ignorado, não é que ele é esquecido. Claro que ele tem uma importância muito grande. Não podemos negar que o processo penal deve estar atento, sim, a esta aplicação de uma sanção penal a quem eventualmente comete qualquer tipo de infração penal. Mas temos que ir além. E além significa processo penal como instrumento, é instrumento de aplicação do direito penal, mas muito mais instrumento de tutela de direitos fundamentais.